Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa segunda edição do nosso programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. No STF, mais um embate público entre ministros. Gilmar Mendes chamou Luiz Fux de figura lamentável e chegou a sugerir que o colega procure terapia para se livrar da influência da Lava Jato. A confusão começou porque Fux pediu vista em um processo contra Sérgio Moro, interrompendo um julgamento que já tinha maioria formada. Enquanto isso, os Correios anunciaram negociação de um empréstimo de 20 bilhões de reais com garantia do Tesouro Nacional. A oposição fala em resgate irregular de uma estatal que tinha lucros até 2022 e agora acumula déficit. Já há pedido de criação de uma CPMI e convocação do ministro Fernando Haddad para explicar a operação. E o clima também esquentou após declarações de Lula. Ao criticar o baixo nível do Congresso, o presidente irritou a oposição, que reagiu dizendo que ele atacou até a própria base aliada. No cenário internacional, o presidente Donald Trump confirmou que autorizou a CIA a realizar operações secretas e letais na Venezuela, aumentando a pressão sobre Nicolás Maduro. E para piorar a imagem do regime, um navio militar venezuelano encalhou por erro básico de cálculo de maré, reforçando as críticas à fragilidade das Forças Armadas do país. É um tabuleiro de crises e pressões, um STF dividido, estatais em colapso, um Congresso em atrito com o Planalto e a Venezuela na mira dos Estados Unidos. Fique por aí que nós voltamos logo depois do recado de nosso apoiador. Até já. Eu estava sofrendo muito, com dores no ombro. Tudo leva a crer que seja bursite, a ponto de eu só levantar o braço direito com a ajuda do esquerdo. Então eu me interessei logo por esse produto e liguei, fui muito bem recebido, muito bem atendido. Fiz a compra e comecei a tomar um tratamento de 6 meses. E graças a Deus, já estou do meio por fim já desse tratamento. E hoje eu posso dizer que de 100% eu já estou 70% melhor. Só tenho que agradecer primeiramente a Deus e a esse produto Articularc. Olá, Paulo, é com grande alegria que eu venho aqui mais uma vez nesse programa maravilhoso falar sobre esse produto sensacional, falar sobre esse produto que dispensa comentários, que de fato está transformando a vida de muita gente. E nós fazemos questão todos os dias de colocar depoimentos, de colocar histórias, testemunhos reais de pessoas, de clientes que estão tomando esse produto, que estão tendo realmente uma mudança no seu dia a dia. E é claro que a gente, quando fala de dor, a gente está falando de um sofrimento que começa bem pequeno, mas ele chega no estágio que faz você perder noites de sono, que faz você ter ansiedade, que faz você trabalhar menos, que faz você se sentir incapaz. Quem sofre com dor, sofre de verdade, e só quem passa por isso é quem entende. É só quem sente na pele, é só quem gasta tudo que tem de dinheiro com remédio de farmácia, é só quem passa noites em claro sem dormir por conta da dor que entende o que passa. Então, para você que tem essa rotina, infelizmente, dessa forma, não está conseguindo trabalhar direito, você que trabalha com repetição, você que tem uma carga excessiva durante o dia e quando chega à noite não consegue mais aproveitar a família, não quer saber da esposa, não quer saber do marido, só quer saber de cama e travesseiro porque não aguenta mais o desgaste. Gente, o Articularc é o único produto no Brasil comprovado pela Anvisa, Ministério da Saúde, que tem a maior eficácia, que consegue acabar com a dor já na primeira semana de uso. É incrível a força que esse produto tem. E o resultado dele é muito rápido assim, já é na primeira semana, justamente porque ele tem uma fórmula dedicada para isso. É uma fórmula que tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda para quem sofre com dor. Ele tem uma alta concentração de condroitina, ele tem já o magnésio, ele já possui a cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o
principal de tudo é que esse produto é um produto rico em ácido hialurônico ortopédico. E hoje o Articulark é o que tem de mais tecnológico para você que sofre com dor, porque o ácido hialurônico hoje ele substitui o que a prótese faz. Ele entra no lugar da cirurgia. Hoje para quem tem desgaste, hoje para quem tem osso batendo com osso, hoje para quem tem aquele desgaste acelerado e tá estralando, tá dando aquela inflamação crônica, não tem para onde correr. Ou você faz uma cirurgia ou você faz um enxerto, infiltração, aplicação de ácido hialurônico, que é um resultado instantâneo. Eu vou dar um exemplo, um atleta profissional de alto rendimento, quando tem uma lesão, quando tem uma pancada, um desgaste, alguma coisa, o departamento médico, eles aplicam essa infiltração para resolver na hora. O que demoraria semanas ou meses, resolve em dias. Então é por isso que o Articulark hoje é o que tem de mais tecnológico, é o único produto que acaba com a dor em uma semana de uso. Então para você que está me ouvindo agora, que sofre com artrite, artrose, você que tem desgaste no joelho, osso batendo com osso, fibromialgia, você vai pegar o telefone e vai aproveitar a promoção de hoje, porque hoje, para os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, vai ter um mega de um desconto e o pagamento só para novembro. É isso aí, você vai pagar só em novembro, então aproveita e ligue agora. 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. A ligação ela é gratuita. A entrega do produto ela é imediata. Eu vou te entregar o produto agora, você vai receber, vai usar, vai sentir toda a diferença, vai contar o seu depoimento aqui com a gente e você só paga em novembro e ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, pomada diurna, pomada noturna, ganha um aparelho de massagem profissional e aquele robô aspirador que vai limpar sua casa para você e tem condição especial para você que é aposentado ou pensionista. Então ligue 0800 591 4391 0800 591 4391, Paulo. Legal, vamos em frente com o nosso programa. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, fez críticas duras ao colega Luiz Fux durante uma sessão recente. Gilmar chegou a dizer que Fux é uma figura lamentável e até sugeriu que ele deveria procurar terapia para se livrar da influência da Operação Lava Jato, que marcou a política e a justiça nos últimos anos. A confusão começou porque Fux pediu vista em um processo que envolve o ex-juiz Sérgio Moro, interrompendo o julgamento que já estava em andamento e que tinha maioria formada contra Moro. Isso irritou demais Gilmar Mendes, que acusou o colega de tentar atrasar a decisão. Ele também criticou o estilo de Fux, lembrando que, em outra ocasião, ele fez um voto de 12 horas, considerado exagerado e sem necessidade. Considerado por quem? Foi no julgamento de Bolsonaro que Luiz Fux foi o único que votou a favor dos réus. Foi um voto, inclusive, muito consistente. Mas o episódio agora mostra como existem divisões internas no STF e como os ministros, mesmo ocupando os cargos mais altos da justiça brasileira, não deixam de ter embates diretos e públicos. Para o público, fica a impressão de que as disputas pessoais e as diferenças de visão jurídica estão cada vez mais expostas. Então, vamos conversar agora com o nosso analista de geopolítica, de política e também professor de história, conhece bastante, Marcos Pisolato. Professor Pisolato, seja muito bem-vindo ao nosso programa. De novo ele, né? Gilmar Mendes. Olha, ele já brigou com o Barroso, que saiu. Ele brigou duramente com o Benedito Barbosa, lembra dele? Né, que também foi presidente do Supremo, que saiu. E agora brigando com Luiz Fux, ele briga com todo mundo. Mas especificamente nesse episódio, isso já não pode ser considerado como
um desespero, ou seja, as estruturas começaram a ser abaladas até por quem gosta de passar a imagem de durão, de que está tudo sempre muito bem? Seja bem-vindo, Pizzolato. Obrigado, Paulo. Saudações à nossa audiência. Olha, a banda estava tocando tão direitinho, né? Todo mundo seguindo a partitura, fazendo de conta que a justiça estava caminhando no seu rumo normal. Aí vai lá o Fux e toca uma nota fora do tom. Isso é inadmissível para o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é tido nas entrelinhas como o verdadeiro chefe da Suprema Corte Brasileira, ele que dá as verdadeiras ordens, ele que manipula, ele que joga, e essa disposição dele de xingar o Fux como o xingou, porque se a gente traduzir em linguagem mais popular, ele diz que o Fux tem problemas mentais porque discorda, sendo que há 11 juízes lá justamente para evitar a monocracia de um único ser ditando regras no tribunal. A gente vê ali também uma questão bastante curiosa, que é a respeito, que eu faço críticas há muito tempo, aliás, a respeito da TV Justiça. Porque a TV Justiça surgiu como sendo um benefício, dar publicidade às decisões que os ministros tomavam. Mas, ao mesmo tempo, essa publicidade deu publicidade. A gente vê um Barroso muito animado em aparecer publicamente, em declarar-se publicamente, tornaram-se praticamente influencers do judiciário. Por isso que a TV Justiça, apesar de mostrar isso, essa dissonância, essa rachadura, que na verdade já estava lá, o Fux talvez esteja um pouco temeroso com as sanções que possam vir, como o Barroso está demonstrando que não era uma piada do Trump, o Gilmar Mendes parece não ter percebido, ou se apercebido ainda, do tamanho da confusão. Se ele está pensando que, por acaso, pelos bens dele não estarem necessariamente nos Estados Unidos, estarem em Portugal ou em algum outro lugar da Europa, ele possa sair ileso dessa situação toda, ele continua insistindo nesta ideia de que isso não vai afetá-lo de alguma maneira. Se ele está disposto a sacrificar o Brasil inteiro, tipo boi de piranha, né? Joga o Brasil inteiro nesse lago recheado de piranhas, porque ele quer manter o seu poder. É claro, é óbvio que a gente está vendo rachadura no STF há muito tempo, um tribunal que está muito mais preocupado, aliás, tribunal, vamos falar o nome certo, né? É um ator político, tem uma preponderância política, infelizmente tem agido com um lado, né? Com uma esfera, com o espectro da vida política nacional, isso tem ficado muito claro. Tudo que o Gilmar Mendes faz, na verdade, é tentar legitimar aquilo que o STF vem fazendo. Normalmente a gente faz o que no direito, né? Quando algo encontra uma incongruência, uma contradição, e por isso mais de um juiz, por isso mais de uma instância, porque as pessoas humanas elas erram, exceto o Gilmar Mendes, né? Que é perfeito, mas as pessoas humanas erram, por isso a gente tem mais de uma instância, por isso tem mais de um juiz, por isso tem recurso, por isso tem embargo, por isso tem pedido de vista, é assim que funciona o sistema judiciário. Se ele está em desacordo com isso, talvez ele devesse largar a cadeira do STF, tentar uma cadeira no Legislativo e aí brigar, como todos os deputados brigam para aprovar alguma legislação nova. Mas, no nosso caso do STF, ele vem como ator político, ele também pretende ser, já declararam vários juízes, inclusive o Dino também tem falado bastante disso, o próprio Fachin, agora como presidente do STF, tem falado bastante disso, que eles vão atuar legislando. Esse precedente que eles estão para abrir aí com relação à questão das fake news, é uma fake news que não está prevista no Código Legislativo, mas eles vão criar um precedente jurídico, como um precedente jurídico sem lei que a legitime. Então a gente está vendo mais uma excrescência, Paulo, do STF, que perdeu completamente a noção das linhas que compõem o sistema judiciário. Quando você ultrapassa essa barreira, até hoje, ontem à noite um aluno me perguntou assim, mas isso aí é legal? Eu falei, gente, a gente não está mais no universo da normalidade jurídica. A gente tem pessoas tomando decisões fora de suas esferas. Então o resultado é esse, quando alguém não toca junto com a banda, aqueles que compuseram a partitura começam a reclamar que a música está fora do tom. Olha, eu quero só fazer uma correção, né? O ministro que foi presidente também, né, do STF, que o Gilmar Mendes quebrou o pau, foi o Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. Eu falei Benedito Barbosa. Não, era Joaquim Barbosa. Eu estava pensando no outro Joaquim Domingues. Não, no outro nome, né? Mas, enfim, o que acontece? O ministro Gilmar Mendes já tem um histórico aí cabuloso, né? Você lembra daquelas conversas que foram vazadas dele com o então, na época não sei se ele era senador, ou se não, senador não, era deputado, Aécio Neves, Aécio Neves fazendo pedidos
para ele, para que ele tivesse, né, uma maior atuação política sobre determinada situação, e ele falou, pode deixar, eu vou fazer isso, tudo como, né, deixando claro que estava totalmente dentro e no controle de uma articulação política. Então, aquilo ali ficava mal. E aí, deu nisso aí, né? E você falou uma coisa muito certa, porque não concorda, aí é um cara que precisa de tratamento médico, né? Tá se destoando daquele núcleo que está conchavado, que está fechado com relação a uma posição. Por isso que nós temos 11 ministros dentro do STF, para que cada um tenha a sua opinião independente. Se eles começam a se coadunarem, se eles começam a se juntarem se eles começam a se juntar, né, vamos falar assim, mais corretamente, aí complica, né? Vira praticamente um partido político dentro do Congresso Nacional. E por outro lado, isso já demonstra essa instabilidade em relação ao que está para acontecer. E o ministro Barroso, o resultado disso é que acabou internado, né, num hospital em Brasília. Muito dizem que já é o reflexo, né, de uma tensão muito grande, de um estresse muito grande, incontrolável. Não é, Pizzolato? E isso, obviamente, repercute o clima que a corte inteira está vivendo nesse momento, né? Olha, o Supremo, ele deveria concordar em coisas para os quais um Supremo Tribunal, aliás, como todo o sistema judiciário, mas no caso do Supremo, o máximo defensor da Constituição, deveria concordar uníssono, uma voz só, homogeneamente, com relação aos princípios fundantes da Constituição. Ali eles estão discordando na via oposta, né? Por exemplo, nós temos o princípio da liberdade de expressão. Liberdade de expressão é colocada numa Constituição, como foi colocado na Constituição americana, depois garantida lá pela primeira emenda, justamente porque os Estados Unidos, e veja, nossa audiência talvez não saiba, mas os Estados Unidos têm apenas uma única Constituição, a mesma, até hoje, desde 1787, data em que a Constituição ficou pronta, a mesma. Colocaram lá apenas 27 emendas, nós já estamos indo aí para 136 emendas, 7 constituições, nós não sabemos fazer constituições. E um dos princípios fundantes é a liberdade de expressão. Por quê? Os Estados Unidos aprenderam com as lições, por exemplo, da França, aprenderam com as lições da Inglaterra, aprenderam com as lições históricas. A história é a mestra da vida. Nós não aprendemos com isso, né? Eles aprenderam. Se você não coloca um princípio fundante na Constituição como liberdade de expressão, o que sobra quando acaba ou quando é proibida, no nosso caso, quando é proibida a saliva? Como nós vamos consertar um país se não podemos falar? Por exemplo, se eu dissesse do ministro do Supremo o que o Gilmar Mendes disse do seu colega, eu provavelmente seria condenado, preso, multado. Então veja, a liberdade de expressão faz parte do processo democrático, porque se eu proíbo a saliva, só sobra sangue e ferro, sobra guerra. É o único jeito que a gente conserta uma nação. Para impedir isso, os Estados Unidos colocaram o quê? Não. Com liberdade de expressão ninguém mexe, porque é com ela que a gente constrói ou melhora ou aprimora uma democracia. Nisso, os ministros deviam concordar uníssonos. Não deveria haver discordância. Nada de censura só até segunda-feira. Nada de usar nomes bonitinhos como liberdade de expressão é uma coisa, liberdade de agressão é outra. Vamos apenas regular as redes sociais. Gente, tem uma filósofa judia, né, já falecida, chamada Hannah Arendt, que ela dizia assim, olha, quando você começa a empurrar a linha que separa verdade factual de opinião, tudo que você está fazendo é mentir. Porque confundir verdade com opinião nada mais é que mentira. Então, se eles vêm com essa história de não, vamos regular as redes sociais para proteger a nossa juventude, tem um jeito muito mais fácil de proteger a juventude, que é, por exemplo, colocar o crime organizado como movimentos terroristas. É muito mais fácil que regular a liberdade de todo mundo do que essas medidas narrativas e opinativas. E agora vieram com esse papo, né? Porque está na cara a verdadeira intenção, e aí surgiu uma narrativa que pode ser interessante do ponto de vista deles, para não parecer fraqueza, né? Estão dizendo que os ministros agora vão pedir para sair, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, para dar aí como parte de um processo, né, de uma estratégia, né, de governança, de poder eterno, de eternização do poder. Bobagem, não é nada disso. O que está acontecendo é que eles estão realmente assustados, com medo. Chama-se medo. Porque não faz sentido, né, essa narrativa que estão colocando, porque colocam isso verdadeiramente para, né, não dar a impressão de que eles estão, né, fraquejando.
Porque, veja bem, é trocar 6 por meia dúzia. Né? 2 dos que estão aí, né, foram indicados pelo PT, o ministro Barroso e a Carmen Lúcia, e o outro foi indicado, Gilmar Mendes, pelo Fernando Henrique Cardoso, todos eles de esquerda, do começo ao fim. Então, se o presidente Lula coloca hoje 3 no lugar desses 3 que estão saindo, não muda nada. Ou seja, as pessoas vão continuar votando a favor do governo. Essa da Carmen Lúcia de dizer que pode, entendeu, cometer um crime contra a Constituição até o dia 30, que é justamente o que trata de censura, isso é um crime. Porque se está na Constituição que não pode, o dever dela, como guardiã da Constituição, era proibir que esse tipo de coisa acontecesse, Pizzolato. E aí agora está todo mundo correndo. Mas aí, para não ficar feio, vamos criar aqui, né, uma narrativa de que isso faz parte de um projeto, isso. Se fosse isso mesmo, você acha que vazaria isso? Você acha que eles deixariam esse tipo de coisa correr assim? Claro que não tem nada a ver. E outra coisa, em 2026 a situação está bem ruim para a esquerda. O pleito eleitoral de 2026 ele é inteiramente favorável à direita e aos conservadores. Então, veja bem, o Senado será renovado e seus 2/3. E esses 2/3 que entrarem, não adianta se você tem ali um ministro indicado, né, pelo Lula que seja novo, que tenha 20, 30, 40 anos. Não adianta. Eles poderão sofrer impeachment. Então, quer dizer, esse papo de governança eterna como se fosse favas contadas é conversa fiada. É conversa fiada. É para tentar esconder esse negócio aí de que, pô, os caras não estão saindo porque estão com medo do que vai vir aí. Como não estão? Nós estamos mostrando o que vai acontecer agora na Venezuela e daqui um pouco, mais para frente a gente vai tocar nesse assunto, Pizzolato. Então é por causa disso, sim, vários outros ministros já deviam pegar o banquinho e sair de mansinho, porque como já falamos aqui muitas outras vezes, a tendência é seguir pelo ditado, quem não é visto não é lembrado. Então é agora de pegar e torcer para que caiam no esquecimento, porque senão a ripa vai descer. Vamos falar de outra coisinha aqui rapidinho? Ou você quer comentar alguma coisa sobre isso? Vamos na frente? Não, eu só ia falar sobre... pode falar, pode continuar. Vai. O que você ia falar? Eu ia mencionar que eu estava lendo agora há pouco que existe a possibilidade das propriedades do Barroso serem leiloadas nos Estados Unidos. Sim, talvez por isso ele tenha passado mal, né? Já que ele foi sancionado, então obviamente não há mais como ir para lá, obviamente o que ele tem lá vai ficar ao léu, não, o governo americano vai dar um jeito de encampar, vai acabar leiloando. Ou seja, os outros juízes começam a pensar no mesmo, né? Isso pode se estender como se fosse uma grande teia financeira que vai se espalhando, pode vir a chegar à comunidade europeia. Então, é óbvio que é medo. Essa conversa para boi dormir, meu pai dizia assim, ó, boi que dorme com conversa vira bife. É sério que alguém acredita que de fato eles estão pensando, não, eu acho que vão me aposentar, é uma questão de ciclo. Não, é medo mesmo. É medo porque está tocando no órgão mais sensível do corpo deles, que é o bolso. É por isso que eles estão fazendo isso. Olha, eu conheço muito bem a legislação americana. Conheço muito bem. E vou te dizer o seguinte, né, por falar outros idiomas, obviamente, né, e incluso o português, obviamente, né, eu tinha muitos amigos também, né, brasileiros, né, nos Estados Unidos, óbvio. E muitos desses brasileiros estavam em situação irregular e a gente nem sabia disso. E eles compravam casas maravilhosas, montavam negócios com cozinhas, né, industriais, produziam comidas, coxinhas, churrascos, aquela coisa toda maravilhosamente bem. E os brasileiros estavam ganhando dinheiro, Pizzolato, estavam crescendo. E de repente eles desapareceram. Um casal. Ele desapareceu. Aí a gente passava lá porque queria contratar os serviços, né, para um fim de semana e coisa e tal. E nada. E aí a gente passava em frente à casa deles, né, uma casa maravilhosa, grande, um carrão espetacular, 2 carros, né, porque cada casa lá você tem 2 carros, maravilhosos, e a gente via nem sinal deles. E aí o mato crescendo, de repente você vê a placa lá, vai para leilão os bens. Então o que acontece é o seguinte, se o ministro não consegue entrar, nós descobrimos depois que esses brasileiros, o casal de brasileiros, foi barrado na imigração, não pôde entrar. E aí mandaram de volta para o Brasil. Hoje estão na Europa. Mas o que acontece é o seguinte, no caso do Barroso, essa é a lei. Se ele não pode entrar, aquele imóvel não pode ficar vazio. Você tem, né, a ROA, que é a ROA, né, que é Homeowner Association, que é o seu condomínio. Você tem
gastos, custos com aqueles imóveis. E quem vai arcar com aquilo ali? Os outros condôminos? Não pode. Eles não podem. Então, aquele imóvel é apreendido, tanto a casa, o apartamento de 22 milhões de reais, quanto os escritórios, muito provavelmente na Brickell ou na Brickell Key, né, que é uma ilha na Brickell, que é uma área muito nobre, né, de Miami, onde o ministro tem ou tinha, né, os seus escritórios ali. Isso tudo é confiscado pelo governo americano e leiloado depois. Então, a informação que você teve, ela é correta. Mas vamos em frente. Os Correios anunciaram nesta quarta-feira que estão negociando com bancos para a tomada de um empréstimo de 20 bilhões de reais. O recurso é para conseguir lidar com o rombo no caixa que vem afetando a empresa desde 2024. A medida será parte da reestruturação financeira da empresa. A operação, que contará com garantia do Tesouro Nacional, foi classificada pelos parlamentares de oposição como um resgate irregular de uma estatal que apresentava lucros até 2022 e mergulhou em sucessivos déficits após o retorno do PT ao poder. O deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, alertou para o efeito cascata da medida do governo. Veja. O governo Lula mostra sua incompetência. Rombo nos Correios. Um rombo que chega a 20 bilhões. E como o governo quer resolver essa situação? Você acha que é fazendo uma reformulação na empresa, melhorar a eficiência? Não. Primeiro, ele já errou lá na taxação das buzinas, que afetou diretamente os Correios. E agora ele vai buscar empréstimo, usar o dinheiro do povo para poder pagar a ineficiência ou, quem sabe, até a corrupção dentro dos Correios. Isso é inaceitável. E mais grave ainda, ele quer fazer isso ferindo a lei de responsabilidade fiscal, que dinheiro do Tesouro precisa autorização do Congresso, porque mexe na lei orçamentária. Se ele fizer isso, ele está cometendo um crime de responsabilidade. Isso dá impeachment. Diante do colapso financeiro e das suspeitas de desvio de recursos, a liderança da oposição na Câmara apresentou um pacote de medidas de investigação. Por exemplo, criação de uma nova CPMI dos Correios para apurar o desvio de recursos, contratos suspeitos e o impacto das empresas piratas reveladas pelo Intercept. 2. Convocação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para explicar o empréstimo de 20 bilhões de reais e o uso de recursos públicos com garantia do Tesouro Nacional. E 3. Criação de uma subcomissão especial para fiscalizar a gestão contábil, financeira e patrimonial da estatal, composta por 11 membros. Pisolato, isso aí já é muita cara de pau, hein? 20 bilhões de reais. A pergunta que eu te faço é o seguinte: quanto desse dinheiro, se sair, vai ficar realmente com os Correios, hein? Olha, entregar a empresa pública na mão do PT, o PT é canibal de empresa pública, ele vai devorar essas empresas públicas. E vou dizer mais, mesmo que consiga esses 20 bilhões, vamos supor que se consiga, é provável que se consiga, né, se dá uma garantia como Tesouro Nacional, os bancos internacionais, BRICS, por exemplo, que é chefiado pela Dilma, por sinal, vai se interessar em receber esses juros aí. É fácil, né, brincar com a mesada dos outros, né, gastam, financiam artistas que não precisariam de financiamento com o dinheiro dos Correios, e depois quem paga é o povo, né? Puro criança mimada, quando recebe mesada, acha que o dinheiro vem de lugar nenhum. É assim que o PT age com empresas públicas. Mas, ó, eu vou dizer, mesmo que esse empréstimo venha, provavelmente ele virá, se o Congresso tentar fazer alguma barreira a esse empréstimo, ou tentar, de alguma maneira, colocar isso como crime de responsabilidade fiscal, lembre-se que a gente acabou de falar do operador político novo, que é o Supremo Tribunal Federal. Por ali, tudo passa, desde que seja a esquerda. E tem mais um terceiro problema. Muito bem, 20 bilhões, serão 10 bilhões para esse ano ainda, para 2025, e mais 10 bilhões ano que vem. Eu vou dizer, se entrar esses 10 bilhões, não tapa o buraco que já existe lá, porque até julho desse ano agora, 2025, os Correios já tinham apontado um déficit de 4,3 bilhões. Então, até o final do ano, dá para contabilizar mais ou menos uns 9 bilhões de déficit. Então vai entrar esse 10, ele vai ser sugado tipo água na areia, né? Vai ser chupado, vai sumir. As propostas que há para tentar
sanar minimamente os Correios, que aliás são emblemáticos, né? Os Correios mostram como é a administração, como bem falou o deputado, como é a administração estatal. Péssima gestão. Eu estava buscando alguns dados. O Correio tem, no Brasil, claro, 85 mil funcionários. 85 mil funcionários, apresentando esse déficit mágico, né? Porque até 2022 não havia isso. De repente, em menos de 3 anos, temos esse déficit gigantesco aí, que com 10 bilhões vai dar para tampar o buraco do dente, vai ficar faltando os dentes que vão ser arrancados ano que vem em véspera eleitoral. Eu fiz uma comparação, os Correios com seus 85 mil funcionários com um prejuízo de 4,3 bi. A Amazon, só a Amazon do Brasil, gera 36 mil empregos, sendo que metade deles é indireto. A Amazon, além de ter logística, ela vende. E ela só tem 18 mil empregos diretos. Os outros são indiretos. O Correio nunca pensou em terceirizar a logística, porque quando o Haddad deu uma entrevista, convenhamos, o Haddad falando de economia, eu que não estudei economia tão a fundo, se entendo mais do que ele, porque tem certas coisas que a gente vê que é uma narrativa, não é um entendimento técnico. Que saudade do Paulo Guedes, né? Quando ele explicava uma coisa, a gente entendia economicamente. O Haddad disse que os Correios estão em prejuízo porque eles têm que entregar cartas. Olha a narrativa aí. Só funciona para aquela claque universitária. É sério que os Correios estão em prejuízo porque têm que entregar cartas? Não há como administrar melhor isso? Os Correios são tratados como se fosse uma instituição filantrópica, mas não para ajudar o brasileiro, para ajudar os Caetanos, os Gilbertos que vivem de financiamento dos seus shows, os Wagner Moura da vida que vivem de financiamento dos seus shows, sem contar o que obviamente deve existir por baixo de tudo isso, que é a corrupção. Eu tenho alguns amigos que trabalham no Correio, eu frequento o Correio porque tem o caixa postal e tal, eles dizem, olha, professor, nós não temos papel higiênico, nós não temos mais plano de saúde, tem caminhões que não saem da garagem porque não tem combustível, e nós detemos o monopólio postal no Brasil. Isso é claramente má gestão, má de todos os estilos, não só mal administrado, como mal administrado, porque há também a questão da corrupção, o custo corrupção para as estatais. Tá certo. Pisolato, fica por aí, que nós vamos agora rodar aqui o recado do nosso apoiador, é bem rapidinho, e a gente volta na sequência, porque ainda tem muita coisa interessante para a gente falar. Tá bom? Fica por aí, rapidinho. Até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho, não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, Paulo, mais uma vez aqui, dessa vez para falar do produto que está sendo um sucesso, né? O produto do século, o produto que vem de encontro ao que a gente precisa pro dia a dia, né? Retardar o envelhecimento cerebral, tirar a ansiedade, tratar a depressão, problemas com insônia, problemas com perda de memória, problemas com foco, você que não consegue se concentrar, você que tem dificuldade em aprendizado, você que organiza o seu dia, mas não consegue executar, tem aquele cansaço mental, você que trabalha com metas, você que tem o seu próprio negócio, você que infelizmente não consegue se organizar mentalmente, não consegue descansar, e quando a gente não descansa, infelizmente o dia não rende, né? O nosso corpo não funciona, então nós temos que cuidar da parte cerebral. E eu falo bastante do cérebro porque o cérebro é o motor do nosso corpo, né? Então nós temos que tratar, e o envelhecimento cerebral ele causa diversos problemas.
Hoje nós temos doenças neurodegenerativas, o Alzheimer, o Parkinson, pessoas que hoje não conseguem se lembrar de coisas, às vezes coisa do dia a dia, você planejou, não lembra mais, não consegue fazer, depois fala, nossa, esqueci. É pra isso. O cogumelo Juba de Leão é pra você que anda esquecido, é pra você que precisa se organizar, é pra você que tem problemas cognitivos, você que tem dificuldade com raciocínio, você que tá com aquela pressão psicológica. Ele vai tirar toda a sua ansiedade. E a gente viu no vídeo que hoje o Brasil é líder em pessoas com ansiedade. E é mesmo, são mais de 18 milhões de brasileiros que estão diagnosticados com ansiedade. E hoje a gente vê muitas pessoas no celular, a tecnologia que trouxe muitos benefícios, também trouxe malefícios para a humanidade, né? Hoje você vê uma pessoa inteira ligada no celular, é restaurante no celular, é no parque é celular, as crianças no celular. E por falar em crianças, esse produto é um produto especial para criança. Aquela criança que não tá conseguindo se desenvolver, aquela criança que tem dificuldade com foco, aquela criança que tem autismo, aquela criança com TDAH, você que tem um filho, um neto, uma pessoa da sua família que sofre com esse tipo de problema, o cogumelo Juba de Leão vai ajudar porque ele trabalha diretamente na parte neural, ele melhora a comunicação dos neurônios e ele tem uma ação gastroprotetiva, porque o nosso intestino, o estômago, ele é uma extensão do nosso cérebro. Então, se o cérebro está bem, o intestino funciona bem, o estômago funciona bem, a digestão funciona bem, e quando não está bem, também tem problemas. É por isso que as pessoas, quando ficam nervosas, tem aquela gastrite nervosa, sabe? Aquele ataque, aquela queimação. Você que tem bactéria H. pylori, você que tem úlcera, gastrite nervosa, o cogumelo Juba de Leão, ele tem uma ação de cauterização na parte estomacal, que vai tratar todo o problema gastrointestinal. Então ele é maravilhoso. É um produto que vai colocar você no eixo. É um produto que vai retardar o seu envelhecimento e vai fazer você funcionar 100% em alta intensidade, sem ter cansaço mental, sem ter ansiedade e muito menos depressão. É um produto muito utilizado nos Estados Unidos. Lá fora ele é conhecido como Lion's Mane e também na medicina oriental ele é conhecido como cogumelo Yamabushitake, um verdadeiro produtaço. E para você que sofre com ansiedade, ligue agora e peça o seu kit. E aproveite, porque os 50 primeiros ouvintes ganham 80% de desconto. É só você ligar 0800 591 5520. 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. Entrega gratuita, resultado imediato. O produto é solúvel, não é cápsula. Então crianças, idosos, qualquer tipo de pessoa deve tomar o cogumelo Juba de Leão. E sabe o que é legal? O pagamento só para novembro. Recebe, melhora e paga depois. E ainda tem presente especial para você. É só você ligar 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. Legal, vamos em frente. Parlamentares de oposição rebateram as críticas do presidente Lula sobre o baixo nível do Congresso. As falas de Lula foram durante um evento no Rio de Janeiro. E ao lado do presidente da Câmara, Hugo Mota, que não falou absolutamente nada ao ver os colegas criticados. O deputado Sanderson disse que a oposição vai seguir firme. Veja. Lula da Silva é mesmo uma usina de sandices. Todas as vezes que ele vai fazer uma fala, podem ter certeza que alguma asneira vem dali. Hoje, falando como presidente da República, num ato público, disse que o atual Congresso brasileiro é o pior da história, ou é o de mais baixo nível. Lula, baixo nível é o que o PT e os seus parlamentares, e que você fez com o Brasil, assaltando os cofres públicos por muito tempo. Baixo nível foi o que você, como constituinte, fez votando contra a Constituição, lá em 88. Aliás, o PT votou contra o Plano Real. O PT, como aqui no Congresso, votou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. O PT sempre votou contra os interesses da população brasileira. Então, Lula dizer que o Congresso atual, eleito pelo povo brasileiro, é o pior de todos os tempos, é a exata fotografia desse governo. Perdido, sem rumo e indo a passos largos para o ocaso. Um governo que vai acabar sem ter começado. E nós aqui na Câmara Federal, no Senado, tenho certeza a mesma coisa, vamos seguir firmes, defendendo os interesses da população brasileira, que não são os mesmos interesses do PT e de Lula, que apenas governam para os seus eleitores, enquanto nós aqui buscamos legislar e propor propostas para toda a população brasileira. E já o deputado Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, disse que quando Lula critica o Congresso, está criticando, na verdade, a própria base do governo dele. Veja. O presidente Lula subiu no palanque ao lado de Hugo Mota
presidente da Câmara dos Deputados, e com a maior cara de pau disse que o Congresso de hoje tem o nível mais baixo da história. Ora, quem governa com esse Congresso? Quem distribui cargos, faz acordos e aprova orçamento com ele? Não é a oposição, é o governo dele. Criticar o Congresso é criticar a própria base e mais, chamar a oposição de extrema direita para tentar desqualificar toda a voz contrária virou o esporte preferido do PT. Se o Congresso está ruim é porque o governo alimenta essa máquina. E se a população vai às urnas em 2026, é bom lembrar, quem chama o povo de culpado quando perde, não merece respeito quando ganha. Bom mesmo é na época do mensalão e da Lava Jato, não é mesmo? E teve mais uma, né, que os deputados ficaram muito indignados com os parlamentares do PT. Com a articulação da base do governo, a CPMI do INSS rejeitou, na sessão desta quinta-feira, um requerimento de convocação para o depoimento de José Ferreira da Silva. Sabe quem ele é? Ele é o Frei Chico, irmão do presidente Lula. Foi rejeitado. Frei Chico é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados da Força Sindical, o Sindinap, cujos endereços foram alvos de mandados de busca e apreensão na Operação Sem Desconto, que investiga um esquema bilionário de fraudes no INSS. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, fica muito claro que a base do governo quer proteger o irmão de Lula. Veja. No caso do irmão do Lula, ele acabou sendo blindado também pelo governo porque nós vemos que há um desinteresse em investigar. Porque se houvesse interesse de fato em investigar, ele é, na linha sucessória dentro do Sindinap, o próximo após o Milton Cavallo. Se o Milton Cavallo veio aqui, não falou, sofreram busca e apreensão, quase 400 milhões de reais foram bloqueados por decisão do ministro André Mendonça das contas do Sindinap. Houve, inclusive, apreensão de veículos e outras coisas mais. Se o Milton Cavallo, que esteve aqui, não quis falar, quem deveria falar no lugar dele? O próximo. É claro, o Frei Chico, irmão do Lula. Mas aqui nós vimos que, lamentavelmente, o governo conseguiu montar uma maioria para rejeitar essa nossa solicitação, mas nós não vamos desistir dela. Pelo contrário, vamos continuar investigando, há muitos documentos ainda vindo e certamente, numa nova oportunidade, podemos tentar mais uma vez trazê-lo aqui para a CPMI. A CPMI também rejeitou as quebras de sigilo da publicitária Daniele Miranda Fonteles e da sua empresa. Ela recebeu 5 milhões de reais de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, entre novembro de 23 e março de 2025. Para o senador Rogério Marinho, a base governista está fazendo um trabalho tentando inverter o papel de acusadores e acusados. Veja o que ele disse. Quem vai denunciar alguma coisa a uma comissão que, de repente, se contraditar ou se atingir figuras importantes deste governo, pode sofrer um processo de perseguição. Ontem, inclusive, o governo, através do seu líder, o Lindenberg, ingressou com ação contra 5 parlamentares desta comissão por críticas feitas ao Partido dos Trabalhadores e ao presidente Lula. Não se pode mais fazer críticas, porque agora virou crime. Aliás, ontem o senhor Lindenberg também ingressou com ação contra a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, afirmando que era uma forma de retaliar a Michele, porque havia se criticado o fato de que o governo federal ampliou, através de um decreto, a condição do apoio que é dado à atual primeira-dama Janja da Silva, como se não bastasse as festas, as compras caras, o cartão corporativo, o deslumbramento que essa cidadã vive. Ninguém pode mais criticar o fato de que o governo agora permitiu que ela tivesse à disposição uma estrutura governamental que nenhuma outra primeira-dama teve. E a alegação feita pelo senhor Lindenberg é de que é dente por dente, olho por olho. É uma barbárie. Ninguém mais pode fazer crítica, ninguém pode apontar maus feitos desse governo. Quem fizer isso está sujeito a ser processado. Pisolato, que situação, hein? Que situação! O Milton Cavallo, presidente do sindicato, não pôde falar, porque não deixaram ele falar. E então, como disse o senador Rogério Marinho, quem tinha que falar era o Frei Chico, que era o vice. Também não deixaram ele falar. Os caras estão jogando de que lado, Pisolato, na sua opinião?
Do lado deles mesmos, né, Paulo? Nesse país a gente está vendo, infelizmente, eu concordo com a nossa audiência, quando dá aquele desânimo, né? Aquilo que deveria funcionar na direção da justiça acaba funcionando na direção do criminoso. É mais fácil manter um inocente na cadeia do Brasil que encarcerar um corrupto. Ainda mais quando você tem um ator político importante como é o Supremo Tribunal Federal. O senador Rogério lembrou do caso do deputado Lindenberg, que fica judicializando tudo. Esse é um dos modos de operação do PT, em especial do Lindenberg, da Gleisi, é jogar tudo para um STF para tentar impor um certo temor, um certo medo, ganhar tempo. Seria tudo muito mais fácil, né, para um partido que tanto falou na campanha presidencial em questões de acabar com sigilos, de trazer transparência, que gasta milhões em propagandas, inclusive em streams de vídeo. Quem por acaso aí tem os streams de vídeo sabe que agora propagandas governamentais também passam nesses streams, falando do combate à corrupção, de que nunca se combateu tanta corrupção no país. Olha, esse caso é muito simples de resolver. Permita que todos deponham, acaba com todos os sigilos sobre os gabinetes dos senadores. Pronto, é muito simples. A transparência resolve essas questões e essas dúvidas. Põe uma Polícia Federal aí para investigar mais profundamente, até porque, por mais boa vontade que os deputados tenham, por mais acesso à documentação que para eles às vezes possa ser mais, digamos, fácil do que a própria Polícia Federal, que tem certos obstáculos legais para ultrapassar, a transparência resolveria tudo isso, a investigação séria resolveria tudo isso, sem judicialização inútil. Ficar acusando as pessoas de criticar, esse não é o tempo, gente. Eu volto a falar, estamos falando, e aqui é preciso que a gente fale. Por mais que o senador Rogério tenha dito que está tratando de criminalizar a crítica e a opinião, é fato, né? Isso é uma realidade dura que nós veremos muito mais lá no ano que vem, das eleições, a criminalização da opinião. Como eu citei já no primeiro bloco, o fato do STF estar julgando a questão de você não poder criticar as caixinhas mágicas, né? A gente tem que tomar cuidado para não falar o nome, né? Veja, esse não é um caso de opinião. Essas ilegalidades cometidas não são uma opinião nossa, são ilegalidades factuais. São fatos, verdades comprovadas, documentadas. Existem bens que não têm origem patrimonial legal. Existem pessoas que tinham um salário de 7 mil comprando carro de 1 milhão. São factuais, não se trata de opinião. Então, se você quer analisar os fatos, há transparência necessária. Quando alguém começa a esconder coisas como, não, o irmão do presidente não pode depor. Por quê? O PT simplesmente está operando com aquele velho e bom modo, né? Eu faço propaganda dizendo que combato a corrupção, mas evito que varram a poeira da corrupção, porque essa poeira vai começar a levantar e vai asfixiar a respiração do próprio PT. Então, falando de tudo para impedir a investigação, ao mesmo tempo em que eu faço propaganda dizendo que eu estou combatendo a corrupção. Isso aí se chama falácias morais. É típico de gente hipócrita e de criminosos. Pois é, porque houve um roubo, houve um desvio, e as pessoas que deveriam explicar esse desvio, esse roubo, são proibidas de falar. São pessoas proibidas de falar. Por exemplo, o ministro do Supremo mandou confiscar 380 bilhões de reais do sindicato, desse Sindinap. E aí? Precisa de uma explicação? A situação precisa de uma explicação. Ou seja, o nome dessas pessoas apareceu. Elas precisam se explicar. Senão, como é que você vai chegar à conclusão do roubo? Isso é escancarado. E aí tem gente aí, parecendo cavalo de carroça, que não consegue olhar para o lado, né? Ou seja, uma mente já doutrinada, que acredita em tudo daquilo que foi dito, que mesmo que se você pegue aquele cara com a mão na botija, pisolado, eles vão dizer que não, que aquilo é inteligência artificial. Não, aquilo é um holograma. Não, ele foi possuído, né, por um espírito obsessor e coisa parecida. Eles não admitem, a cabeça fechada. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e disse, olha, isso é lavagem cerebral. Não, lavagem cerebral que fizeram na cabeça de vocês, da direita. Vocês que dizem enxergar a verdade, vocês estão todos com a mente lavada. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, é triste. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Pisolato, quero dar um outro recado aqui, bacana, que a gente não pode deixar de dar. É isso aqui, ó. Poxa, você já conhece esse perfume aqui? Uau! A fragrância dele é sensacional. Para você que gosta, né, de se sentir bem,
e ser notado por outras pessoas como uma pessoa de muito bom gosto, você precisa conhecer esse perfume aqui. Ele está disponível apenas no site que está aparecendo na sua tela, etielojavirtual.com. Você acessa o site ou o QR Code e faça o seu pedido hoje mesmo. Eu tenho certeza que você vai gostar. O nome do perfume é Uma Noite em Sevilha. E adquirindo o perfume você ajuda o nosso canal a ficar de pé. Então acesse o site etielojavirtual.com e faça o seu pedido hoje mesmo. E vamos em frente, agora vamos falar um pouquinho do internacional que pode repercutir para o Brasil também. O presidente Donald Trump confirmou que autorizou a CIA a realizar operações secretas na Venezuela, marcando uma escalada acentuada nos esforços americanos para pressionar o regime de Nicolás Maduro. O periódico New York Times foi o primeiro a divulgar a diretiva confidencial, citando autoridades dos Estados Unidos familiarizadas com a decisão. Questionado por que está usando as Forças Armadas para combater o narcotráfico, Trump deu a seguinte resposta. Veja. Mr. President, on Venezuelan boats, I want to ask you, why not have the Coast Guard stop them, which it is empowered by law to do? You know, this way you can confirm who's on the boat and ensure that they're doing what you suspect. Because we've been doing that for 30 years and it has been totally ineffective. They have faster boats. Some of these boats are seriously, I mean, they're world-class speedboats, but they're not faster than missiles. But we've been trying to do that for years, and so much of the drugs, 25–30% would come in through the seas. Right now we have, I would say, none coming in through the seas. In fact, I don't know about the fishing industry. If you want to go fishing, a lot of people aren't deciding to even go fishing. We've almost totally stopped it by sea. Now we'll stop it by land. What's the next But step? it never worked. It never worked when you did it in a very politically correct manner. Pois é, e um navio militar venezuelano identificado como ARV Capana T-61 encalhou perto da cidade de Comarebo, no estado de Falcón, na Venezuela. O motivo do acidente foi algo bastante simples e ridículo. Não foi feito o cálculo correto da maré, algo que poderia ter sido verificado facilmente com ferramentas gratuitas disponíveis na internet. O caso chamou a atenção porque mostra uma falha básica de navegação. Em vez de ser resultado de uma grande tempestade ou de problemas técnicos complexos, o encalhe aconteceu por falta de cuidado em checar uma informação essencial para qualquer embarcação que navega perto da costa. O episódio vem sendo usado por críticos do governo venezuelano como exemplo de fragilidade e desorganização das Forças Armadas do país. Muitos dizem que a própria Marinha estaria se derrotando sozinha, incapaz de cumprir até tarefas simples. Alguns comentários vão além e fazem uma comparação. Se erros assim já acontecem em tempos normais, o que esperar caso os Estados Unidos realmente intensifiquem as operações militares contra o regime de Nicolás Maduro? Pisolata, a gente tem que rir, né? Porque isso aí parece mais aquela coisa de BIOS, né? BIOS, bicho ignorante operando o sistema. Só pode ser isso. E os caras querem lutar contra os Estados Unidos? Para com isso, né? No mínimo muito simbólico, né? O navio encalhou e está afundando. Aqui é uma metáfora, claro, do governo Maduro, que já tentou na semana passada fazer uma proposta indecorosa para o Trump, né? Faltou oferecer só a roupa do corpo. Eu entrego tudo, as riquezas da Venezuela, eu ajudo a combater o narcotráfico, mas me deixem aqui. Não. Parece que, de fato, a América Latina não entendeu ainda quem é o Trump. O Trump é um indivíduo que colocou na cabeça, aprendeu no governo ele colocou na cabeça que os métodos antigos não funcionavam. Ele acabou de falar na entrevista. Não,
peraí, mas os métodos de antes, a gente está nessa luta muito mais que 30 anos, por sinal, né, que tenta se combater o tráfico de drogas que sai da América Latina em direção aos Estados Unidos com os mesmos métodos politicamente corretos. Eu não estou dizendo que a violência é justificável. Violência é sempre uma coisa extrema. Mas se você está há muito tempo, como ele disse, o presidente Trump disse, 30 anos insistindo em guarda costeira, competindo com barcos muito velozes, para fazer um termo de comparação, é como a polícia militar brasileira tentando, ou melhor, agora não pode mais, né? Mas quando ela tentava subir o morro com seus revólver 38 e encontrava lá em cima um bandido, um traficante muito mais bem armado que ele. Ou como essas medidas malucas que o Rio de Janeiro está tentando fazer, proibir os drones de circular sobre as favelas porque traumatizam as crianças lá embaixo. Ou desculpa mais fajuta, né? A gente tinha que abandonar essa narrativa maluca e é o que o Trump fez. E olha, se você vai pescar, você sabe que a Marinha Americana está em peso no Mar do Caribe. Não vá pescar, porque se trata de uma guerra ao tráfico. Tráfico que causa prejuízo de bilhões no mundo inteiro, porque tem que se gastar bilhões ou trilhões no mundo inteiro para se combater algo que é tremendamente nocivo à saúde. Aí vai lá um Petro e apresenta como solução, uma solução de 6º ano, de que tem baixa capacidade cognitiva. Não, então vamos liberar a cocaína que a gente resolve esse problema. É sério. Causar um ciclo de dependência química gigantesca que vai sobrecarregar os estados seria a solução para o problema. Você só vai facilitar a vida do traficante, que claro não vai entrar na legalidade só porque a cocaína seria liberada. Muito pelo contrário, ele ia continuar na ilegalidade. Uma outra questão bastante interessante, Paulo, se você permitir, se tiver tempo ainda, eu estava lendo agora, na grande imprensa, uma manchete sobre essa relação que envolve o encontro do Marco Rubio com o nosso chanceler Mauro Vieira. A manchete é assim, não é nossa, a manchete tirada da CNN diz assim: Brasil tem proposta para Marco Rubio sobre a mediação de tensão com a Venezuela. Governo avalia que não haverá ação militar, já avalia mal, né? Com tropas americanas. E o Brasil se oferece para intermediar. Gente, olha a situação. O país que primeiro disse que era uma democracia, depois olhou para o outro lado, depois apertou a mão do Maduro, depois fez de conta que não aconteceu aquela palhaçada, aquele crime eleitoral que foi em julho do ano passado. E agora quer? Não, vamos dar uma passada de pano aqui, ó, fazer de conta que a gente sai bonzinho da história, vamos causar paz na região. Talvez não haja intervenção militar de porte maior, porque estamos falando de infiltração, se autorizou a CIA, talvez alguns poucos homens, mas é preciso lembrar que há aquela recompensa de 50 milhões, vai começar a mexer um pouquinho com os brios de alguns generais próximos ao Maduro. Então, de fato, o que nós vemos aí é os últimos dias do Maduro. Ele está tão maduro que eu acho que já ele cai da árvore. Né? Vai cair de podre, né? Porque é o seguinte, a CIA já está em território venezuelano, né? Porque qualquer um entra ali, nadando de canoa, de boia de caminhão, porque você viu o navio de guerra ali encalhado, os caras não sabem nem né, o básico de navegação. E mais, a informação que saiu no Miami Herald, que é um jornal de Miami, né, trata bastante dessa região de Cuba, disse o seguinte, confirmou que o Nicolás Maduro aceita sair, deixar o governo da Venezuela fazer a transição. Isso foi um acordo mediado pelo Catar, essa informação foi confirmada pelo Pentágono, por Washington, né, ou seja, pela Casa Branca, mas foi refutada. Qual é a proposta de Nicolás Maduro? Deixar o governo da Venezuela nesse processo de transição, mas não para o Edmundo González Urrutia, que foi eleito legitimamente, mas sim para os irmãos Rodrigues. Aí os irmãos Rodrigues, que pertencem ali ao parlamento, um pertence ao parlamento, outro de outra área, e ele entregaria pacificamente ali o comando da Venezuela para os irmãos Rodrigues e sairia do mapa. Aí os Estados Unidos disseram, claro que não. Isso aí é a mesma coisa de continuar com Maduro, porém com uma outra fachada. Eles são uma continuidade do sistema de Maduro. A resposta é não. E o que tem que ser feito nesse exato momento? É Maduro entregar o poder para quem foi eleito legitimamente, que é o Edmundo González Urrutia, pegar o banquinho e sair de mansinho. Mas não tem mais saída para ele está cercado. Qualquer avião que entrar ali na Venezuela será denunciado. Se Maduro quiser sair, o avião será abatido ou vai ser preso aonde pousar. Então não tem saída mais para ele. Tem que entender, o jogo acabou. É entregar ali o que precisa ser entregue e adiós. Acabou.
É isso aí. Pisolato, chegamos ao final, né, desse nosso bate-papo legal. Nossa, é muito bom, né, cara? Eu também gosto bastante. Mas acabamos aqui, né? Pisolato, te vejo de novo na semana que vem? Claro, com certeza. Tá bom, agradeço o convite, estou sempre aqui, abraço para nossa audiência, depois eu vou lá conversar no chat com eles, inclusive, acalmar alguns espíritos, né, que o brasileiro é um pouco imediatista. Calma, gente, é urgente ter paciência, as coisas vão mudando, estamos só em outubro, faz só 10 meses que o Trump está lá, muito tem pela frente ainda. Vai melhorar, gente, vai melhorar. É isso aí. Forte abraço, Pisolato, e até semana que vem. Tchau. E nós ficamos por aqui com esta edição. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, pela preferência. E eu lembro que nesta sexta-feira, ao meio-dia, nós estamos de volta com o nosso programa, a primeira edição do nosso programa ao meio-dia. E também lembro que hoje, quinta-feira, às 8 horas da noite, nós temos o programa de arquitetura aqui no Mundial Telenotícias. É o De Casa Pensada, com Flávia Amorim, Renata Melendes e Marcelo Marculino. Você não pode perder, é muito legal, porque se você tiver alguma coisa ali incomodando em casa ou um outro móvel que você gostaria de testar em outro lugar, vale a pena assistir o programa, porque são ideias bem interessantes, é um programa conversado e eu acho que você vai gostar bastante, tá bom? 8 horas da noite, De Casa Pensada. E eu fico por aqui. Um forte abraço e até esta sexta-feira ao meio-dia. Tchau.